Bom, boa noite. O pessoal da internet agora deve estar pensando que gordo mais folgado esse, vai fazer palestra deitado. É o máximo da falta de caráter no espiritismo, né? Que desrespeito. Bom, hoje tá meio difícil de fazer o miudinho sentado. Não dá para fazer sentado, não dá para fazer em pé, a gente faz deitado mesmo e vambora, né? Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, já no capítulo 19. Nós estamos vendo justamente o trecho, ou a passagem, ou a perícope, como preferirem, né? Que na tradução do Haroldo Dutra é conhecida como Ensino sobre o Divórcio. Uma passagem muito desafiadora, que resulta de um contexto, ou de uma circunstância de provocação do colégio farisaico com Jesus, né? Eles queriam averiguar qual o posicionamento de Jesus frente não à legalidade do divórcio, não é esse o contexto, né? Não é isso que é posto em pauta pelos doutores que abordam Jesus, pelos rabinos que abordam Jesus. Que o divórcio era legal, era permitido pela lei mosaica, não havia dúvida. A discussão, né, muito acalorada, inclusive, entre dois colégios, entre duas facções, digamos assim, do farisaísmo da época, que era a escola de Léo e a escola de Shammai, era em torno da razão, ou do motivo, ou do que justificaria o divórcio. Né? É isso que acalorava o debate teológico na época, teológico e jurídico, né? Porque era direito canônico, era um direito religioso, né? Pautado numa legislação que era também escritura sagrada. E aí Jesus é abordado e questionado a respeito disso. Que situação, que contexto justificaria o divórcio, né? Enquanto a escola de Shammai era mais rigorista, exigiam uma situação que fosse mais exigente, né? Não era qualquer contexto ou qualquer circunstância que justificaria o divórcio. A escola de Hillel era mais flexível, né? Era menos rigorista. Ela entendia, por exemplo, que uma situação de puro desagrado ou de descontentamento pela beleza ou pelo tempero da comida já justificaria o divórcio. É claro que, para além do rigor de um ou da flexibilidade de outro, o que havia como padrão eram os caminhos para que um divórcio fosse reconhecido como legal. Então, havia uma série de exigências impostas pelo Sinédrio para que um casamento fosse desfeito. Exigências detalhistas, né, quanto à maneira como a carta de divórcio era redigida, as testemunhas que eram convocadas e coisa parecida, né? Não, tudo para dificultar o divórcio. A ideia era essa, dificultar ao máximo que o evento do divórcio acontecesse. Fosse pelos motivos mais exigentes da escola de Shammai, fosse pelos motivos mais banais da escola de Hillel. Sempre seria complicado consolidar, do ponto de vista jurídico, um divórcio. E aí, então, o versículo que nós estamos vendo hoje, que é o versículo número 7, nós vamos começar hoje o versículo novo. Ficamos aí algumas semanas, umas 2 semanas no versículo 6, né? Analisamos com bastante cautela a primeira fala de Jesus relativa a aquilo que a gente mencionou, né, como a junta de bois, né, a união, né, Deus uniu o casal, uniu homem e mulher, como quem une, como um carreiro que une 2 bois, né, para puxar um carro, né, um carro de bois. Ou seja, a força, a resistência, o poder de a energia mesmo, né, desses 2 animais é que vão puxar o carro todo. E toda a tripulação, se eu posso dizer assim, né, todos os passageiros que estiverem no carro de boi. Assim funciona a família, né? O casal, ele vai empenhar toda a sua energia, toda a sua força
para fazer a família se movimentar, né? Avançar no tempo, no espaço, né? Ao longo dos anos, em uma determinada moradia, em uma determinada casa. E os filhos são essa tripulação, né? São esses passageiros desse carro de boi. Foi isso que a gente discutiu nas últimas 2 semanas, sendo que na última semana eu trouxe uma passagem da obra de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, que demonstrou como é que a providência divina atua, age, para unir esse par, para aproximar o casal, né? Hoje, no versículo 7, o que a gente vai ter é uma referência justamente à lei mosaica, né? Diziam-lhe, né? Então, por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar? Então, o colégio farisaico vai questionar Jesus. Ok, se Deus uniu da maneira como você está mencionando, por que então Moisés autorizou a separação? É uma referência ao texto mosaico. O que nós vamos analisar hoje é o divórcio propriamente dito, mas numa perspectiva legal, tá bom, gente? Então, hoje a gente vai focar a questão da carta de divórcio, ou do documento de divórcio. Algumas traduções trazem ata de divórcio, né? Que é a oficialização perante a lei civil da separação de um casal. O que ela representa perante uma outra lei, que é a lei soberana, que é a lei divina. É isso que está sendo questionado a Jesus, né? A palavra em pauta é o divórcio. Hoje, a gente inicia uma discussão sobre o divórcio. Todas as reuniões anteriores, que iniciaram lá no versículo 1, sendo que, em média, nós fizemos mais de uma reunião por versículo, foi para que a gente tivesse consolidado um entendimento sobre o casamento, sobre essa instituição humana, né? O valor moral e espiritual da união de um casal. Foi isso que a gente discutiu em todas as reuniões até hoje. Demoramos, não tivemos pressa para chegar na palavra divórcio. Então, é até um conselho que eu dou para quem não participou das reuniões anteriores, quem não acompanhou pela internet, volta lá, assiste os episódios anteriores, porque sem compreender a essência espiritual do casamento, os textos que nós trouxemos, o entendimento sobre o divórcio vai ficar aí, né, claudicante, assim, vai ficar faltando, vai faltar um certo nexo, né? Você não vai entender o peso espiritual de um divórcio se você não entender o peso espiritual do casamento em si. Mas, enfim, vamos avançar então. Primeiro vendo o que a lei mosaica diz a respeito, né? Qual que é essa passagem bíblica a que o colégio farisaico está se referindo quando aborda Jesus aí no versículo 7. Então, lá em Deuteronômio, a gente até mencionou isso, acho que no primeiro versículo, né? No primeiro miudinho do primeiro versículo. Lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, a lei mosaica vai dizer assim: quando um homem tiver tomado uma mulher e consumado o matrimônio, mas esta logo depois não encontra mais graça a seus olhos, porque viu nela algo algo de inconveniente, ele lhe escreverá então uma ata de divórcio ou carta de divórcio e a entregará, deixando-a sair de sua casa em liberdade. Então, é isso que está no texto mosaico, né? Aqui é um dado importante sobre Deuteronômio, gente, que é um livro que concentra mais, digamos assim, a tradição de como Moisés foi lidando com o caos social em que se encontrava a comunidade hebraica naquele período, né, no período de fuga do Egito, né, e de peregrinação pelo deserto. Então, ele foi tendo que lidar com questões sociais e foi dando respostas a essas questões sociais, estabelecendo normas de convívio social, né?
dentre os vários problemas que eram levados até ele na figura de uma espécie de profeta juiz, né? Essa questão do casamento era uma delas. Então, Deuteronômio não é tanto um livro inspirado no sentido da revelação. Ele é um livro que é mais fruto, realmente, dos embates sociais, da experiência social dessa comunidade. Entendeu? Por isso que Jesus vai ter que fazer esse ajuste, né? Ele vai ter que comentar em cima. Porque é um texto, um texto sagrado para a tradição mosaica, mas que não tem o mesmo peso, isso a gente tem que enfatizar, não tem o mesmo peso de Gênesis, não tem o mesmo peso de Êxodo, entendeu? Então Jesus vai ter que arrematar em cima disso. Nós vamos preparando o terreno para o que Jesus vai trazer, né, nos versículos seguintes, né, no versículo 8 e em diante, até o versículo 12, nós vamos então recorrer à própria codificação kardeciana para debater essa questão da lei de Deus e da lei dos homens. Tá? Nós vamos trazer Livro dos Espíritos e Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vou trabalhar com outra obra, e até uma espécie de resposta também à turma que tem um pé atrás com o miudinho, com o estudo minucioso do Evangelho, né? E vocês, mais recentes, assim, começaram a frequentar o grupo mais recentemente, tá? Não sabem as lutas, né, que o estudo do Evangelho já enfrentou no movimento espírita, mas uma das críticas é de que, não é muito fiel à obra kardeciana, ao estudo kardeciano. Pois bem, hoje então nós vamos usar somente a obra de Allan Kardec, tá certo? Para fundamentar a nossa análise. E aí, o primeiro livro que a gente vai usar é o Livro dos Espíritos, né? É o livro base, é o livro fundamental, né? Então, o Livro dos Espíritos, no livro terceiro do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, né, na lei de reprodução, lei terceira, né, nós temos a questão 697. A questão 697 é Kardec já ia inaugurando o debate sobre essa temática do divórcio dentro do movimento espírita, né? E ele pergunta assim para os benfeitores: está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Kardec está apresentando dois parâmetros: o parâmetro legal da lei divina e o parâmetro legal da lei humana. Então ele quer saber o seguinte, olha, a indissolubilidade do casamento, ela está, a gente vai encontrá-la na lei natural, na lei de Deus, na lei da natureza, ou na lei humana, na lei dos homens, nos códigos civis. E a resposta dos benfeitores é a seguinte: é uma lei humana, então o divórcio é uma lei humana, contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Então, gente, a lei natural, ela prevê a união dos casais. Isso é só a gente observar a natureza, né? É uma união, no reino animal, uma união sexual, reprodutiva, meramente sexual, meramente reprodutiva, mas na condição humana, na fase evolutiva em que o espírito atinge a racionalidade, portanto a sua humanidade, se torna uma união afetivo-sexual. Isso é importante estar destacando. As uniões são afetivo-sexuais. Tenho certeza que agora um de vocês deve estar pensando, mas espera aí, Luísio, mas entre humanos, entre casais humanos, também existem uniões puramente sexuais. Esse é justamente o ponto. As uniões entre humanos que são exclusivamente sexuais, de natureza sexual, elas são bestializadas. O que é esse bestializadas?
besta, fera, né? São animalizadas. Onde não existe afeto, é só sensação. E onde existe somente sensação, é o ranço de animalidade que ainda perdura na nossa humanidade. Entendeu? Notem bem, nós não estamos falando do sexo puramente reprodutivo, não. De uniões puramente reprodutivas, não. Nós estamos falando do prazer que envolve também afeto. A sexualidade, a intimidade sexual de um casal, ela tem prazer, ela tem sensação, mas também tem afeto. Ainda que não seja somente com a fidelidade reprodutiva, mas sim a permuta, a troca de carinho. Entendeu? Agora, quando é somente sensação, com ausência total de afeto, de afetividade, aí o que você tem é uma experiência bestial. É uma experiência animalizada. Entenderam? Quando a gente fala de lei natural unindo corações, é diferente de lei natural unindo corpos. Existe a lei natural, a lei de reprodução, agindo para a perpetuação da espécie, e a lei natural, a lei de Deus, a lei de justiça, amor e caridade, por exemplo, sobretudo, né, unindo corações. No casamento humano acontece as duas coisas, entendeu? A lei divina ou natural, ela acontece dos dois modos. Número um, sem a união dos corpos não tem reencarnação. Certo? Sem a aproximação dos casais, sem a reprodução ou a reprodutividade humana, física, não tem reencarnação. Então, o sexo físico por si só já é divino porque é natural. Já é divino porque ele possibilita a perpetuação da espécie humana e a reencarnação dos espíritos. A espécie humana permanece na Terra e os espíritos reencarnam através desses corpos. Certo? Agora, existe também a outra finalidade, que é a aproximação dos corações. Não é só gerar corpos para que espíritos reencarnem, é edificar lares, famílias, para que os espíritos reencarnem nesses lares, nessas famílias. Entendeu? Então, a lei divina ou natural age aproximando os corpos, para que eles se reproduzam, para que novos corpos sejam gerados, para que espíritos reencarnem, mas os corações se unem para que os lares sejam edificados, as famílias sejam estruturadas, e esses espíritos ali reencarnados se eduquem. Entenderam, gente? Bom, onde é que entra a questão do divórcio? A lei humana faculta, possibilita o divórcio, o rompimento do laço afetivo, que foi previsto pela lei divina. E a lei divina não proíbe. Entenderam? A lei humana regulamenta e a lei divina não proíbe, não impede e nem condena. Essa é a relação entre a movimentação da espiritualidade para que se cumpra uma lei divina, que é a da organização do lar, da instituição familiar, enquanto a lei humana cria mecanismos para que o divórcio seja uma possibilidade e, em contrapartida, a lei divina não censura, não julga, não condena. É basicamente isso que a espiritualidade está respondendo aqui. Agora, quanto mais a lei humana se afina, se harmoniza com a lei divina, mais, digamos assim, mais aprimorada, mais apurada ela é. Portanto, a lei humana,
é o que está dizendo na resposta dos espíritos, ela vai se modificar. Se todas as leis humanas vão se modificar para se harmonizar com a perspectiva divina, então quer dizer que a própria lei do divórcio se aprimora. A própria lei do divórcio, no curso dos séculos, a lei humana do divórcio no curso dos séculos, foi se aprimorando. Quer que eu dou um exemplo? Hoje, por exemplo, o divórcio legal, o divórcio civil, prevê, por exemplo, o amparo do esposo à família, né? A pensão alimentícia para os filhos, né? A pensão para a esposa, caso ela não tenha uma fonte própria de renda. Então, a própria lei do divórcio foi se, digamos assim, evangelizando, né? Se tornando mais solidária, mais fraterna, mais próxima do que prevê a perspectiva divina, né? Em outras culturas, em outros períodos, essa mesma lei, ela não era tão fraterna. Correto? Vamos avançar então, gente? Agora, para a gente entender por que essa lei do divórcio é, digamos assim, permitida ou autorizada pela lei divina, por que a lei humana do divórcio ela é permitida pela lei divina, a gente tem que entender em que base se dá as relações humanas. Com que concessão divina as pessoas se aproximam, sendo elas simpáticas ou antipáticas, umas às outras, né? Então, um casamento pode se basear na simpatia ou pode ver surgir a antipatia. E se a antipatia e a simpatia podem existir no casamento, então elas podem ser também motivo, no caso a antipatia, de um divórcio. Se a simpatia foi razão para se unir, a antipatia pode ser razão para se separar. Lá no Livro dos Espíritos, no livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres, né? Tem um item intitulado Uniões Antipáticas, e na questão 940 desse item, Kardec vai perguntar: não constitui igualmente fonte de sabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Que Kardec está perguntando? Entre seres destinados a viver juntos. Irmãos, filhos e pais, casais. Pode existir antipatia? Né? No caso nosso aqui, do tema que nós estamos discutindo. Entre marido e mulher, pode existir antipatia? Essa pergunta parece que é tola, mas não é não, viu, gente? Porque ela é capciosa. Ora, se casou é porque tinha simpatia, não era? Você não casa porque tem antipatia. Você casa porque tem simpatia. Mas como é que depois surge a antipatia? Entende? Complicado, né? Se casa porque é filho. Às vezes um filho tem antipatia pelo pai, mas ele nasceu já com antipatia às vezes. Criancinha já demonstra antipatia. Irmãos já nascem ali na mesma casa antipáticos uns aos outros. Mas e o casal? Se une pela simpatia, mas depois surge a antipatia? Olha a resposta, gente. Amaríssimos com efeito. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente, buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a aventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos. Enfim, na maioria dos casos de casais
cujo casamento resultou em divórcio, o que se imaginava ser simpatia que justificou a união, não mais era do que atração física, ou interesse material, ou interesse social. Então, olha, primeiro, atração física. Confunde-se com simpatia, casa-se. Segundo, interesse material. Alguma conveniência material. Dinheiro, riqueza. Confunde-se com simpatia, casa-se. Terceiro, interesse social. Alguma conveniência, alguma vantagem social teria na união com esse cônjuge. Confunde-se com simpatia, ou alega-se simpatia, casa-se. Agora, é pura satisfação do orgulho e da ambição. Permanecer junto desse, que aos poucos vai se mostrar uma antipatia do passado, às vezes, né? É uma tortura, é um sofrimento. E dependendo da tortura, dependendo do sofrimento, pode roubar a lucidez. Pronto. Demoramos tanto, né? Tantas reuniões para começar a esbarrar, a gente vai começar a encostar nas razões, nos motivos, nas justificativas para uma possibilidade de divórcio. Quando o nível de antipatia do casal chegou a tal ponto que começa a faltar lucidez. Começa a faltar sanidade. Começa a faltar ponderação. Começa a faltar bom senso. E onde falta lucidez, saúde espiritual e mental, onde começa a faltar bom senso, começa a sobrar abuso, começa a sobrar humilhação, começa a sobrar violência de todo tipo, a violência física e a violência psicológica. Estão entendendo? Então a resposta dos espíritos é, ó, Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Deus nunca imporia esse constrangimento. Deus nunca imporia esse constrangimento. A lei divina age para a união dos corações. Nós falamos em algumas reuniões anteriores, né, que Deus era um grande casamenteiro, né? A perspectiva hebraica, do casamento hebraico, é de que Deus é um grande casamenteiro. Deus vai agir, a providência divina vai se mobilizar para unir os corações. Agora, se a antipatia entre esses corações for resultado de uma união não pensada pela providência divina, ou for resultado de experiências do passado que se tornam insuportáveis para o casal, o constrangimento não acontecerá. O que deve haver é a ponderação. Se essa antipatia está roubando a saúde espiritual, a saúde mental, se ela está impondo situações extremas de violência física ou violência psicológica, aí o divórcio entra como uma possibilidade para evitar a delinquência. Entendeu? Para evitar a delinquência. Para evitar o crime. Para evitar o mal maior. Principalmente em relação aos filhos, né? Sobretudo em relação aos filhos. Pronto, começamos, né? O pessoal que estava ansioso em casa, na internet. Ah, quando é que vai começar a falar do divórcio mesmo? Pronto, começamos a falar do divórcio, né? O que não é a coisa mais agradável do mundo, né, gente? É um tema pesado, um tema difícil, né? Bom, avançando. E aí, então, a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, perdão, no capítulo 22, a gente já vai ter
a temática do divórcio tratada como um tópico central de todo o capítulo, né? Não separeis o que Deus juntou. É o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec teve o cuidado de separar um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo para tratar da questão, né? E já no item 2, que é texto de Allan Kardec, ainda não é a autoria dos Espíritos, é uma redação dele, do próprio codificação, do próprio codificador, ele vai dizer o seguinte: imutável, só há o que vem de Deus. Ó, ele está fazendo uma referência no Evangelho segundo o Espiritismo àquela questão 697 que a gente mencionou antes. A lei que é imutável é a lei que é mutável. Imutável, só a lei de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudança. Então, isso vale também para as leis relativas ao casamento, à união conjugal. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. Vocês se lembram quando há algumas semanas atrás a gente mencionou o Claude Lévi-Strauss, o antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, né? A gente trabalhou um pouco com a questão do estruturalismo, né? O Claude Lévi-Strauss, o que ele observou é que em todas as culturas que ele estudou, que ele frequentou, né? Ele ia conviver com as pessoas, né? Nessas tribos, nessas aldeias. O casamento era uma realidade social, né? Entre aldeias que nunca tiveram contato umas com as outras, tribos, né, em continentes distintos, inclusive. O casamento está ali presente. Agora, em cada uma dessas aldeias, em cada uma dessas tribos, a cerimônia tinha natureza diferente, a própria estrutura do casamento podia variar, né? O status do casamento dentro do grupo podia variar. Então, se modificava. As leis sociais modificavam os detalhes, né, as nuances da união conjugal. Mas ela estava lá presente. Então, a própria presença do casamento nessas culturas é a manifestação da lei de Deus. A variação entre os tipos de casamento, de uma época para outra, de um lugar para outro, isso é lei humana. Isso é mutável, né? Então, continuando aqui, olha, as leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência, que é o que nós mencionamos. A lei do divórcio, ela não é imutável no curso dos séculos, né? Houve um aprimoramento espiritual da própria legislação em torno do divórcio. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos. Olha, que a gente mencionou no primeiro slide. A união dos sexos. Para que se opere a substituição dos seres que morrem, ou seja, a perpetuação da espécie. Morre gente, nasce gente. E só nasce gente porque o sexo existe. Então, o sexo é algo ruim? Né? Não, o sexo é maravilhoso. O Emmanuel fala uma coisa linda no livro Pão Nosso. Porque existe a palavra sexo, o nome sexo, existe o nome mãe. Existe a palavra mãe. Aquelas palavras sagradas que existem. Então, o sexo, ele é sagrado, ele é divino. Ele permite a vida. Ele permite as reencarnações. Mas, não, perdão, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas. E nenhum onde não haja, com o tempo, sofrido mudanças. Que a gente tinha comentado, né? Muda a natureza do casamento, né, os detalhes do casamento, da estrutura do casamento, muda também a natureza dos detalhes do processo de divórcio. E com isso também, gente, os motivos que justificam o divórcio, né? As razões que tornam um divórcio um mal necessário. Portanto, quanto mais aprimorado espiritualmente é um grupo,
Quanto mais aprimorado espiritualmente é uma sociedade, mais aprimorada é a legislação em torno do divórcio e mais plausíveis, mais razoáveis são os motivos para um divórcio. Razoáveis, quando eu digo, não são motivos banais. São motivos que realmente expressam a impossibilidade do casamento permanecer, do casamento se manter. Ó, ó, vamos avançando aqui. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2. Daí resulta que, em face da lei civil, então lei humana, né? O que é legítimo num país, e em dada época, é adultério em outros países, e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Então, vejamos, por exemplo, vamos pensar numa lei civil, né, a Lei Maria da Penha, né, que cria normas em torno da questão da violência doméstica. A Lei Maria da Penha, ela tipifica crimes, por exemplo, de violência psicológica, predominantemente numa sociedade patriarcal, do homem contra a mulher. Há décadas atrás, olha, nem vou falar séculos, há décadas atrás, certos elementos que são considerados crimes pela Lei Maria da Penha não eram crime. O Código Penal não consideraria crime, não consideraria violência, né? Na relação entre o homem e a mulher. Então, houve um avanço da sociedade, houve um avanço da estrutura legal, né? Assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único e legítimo. É o único legítimo. Noutros, é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, esse último casamento basta. Então, você tem sociedades assim, com uma estrutura política mais teocrática, em que o casamento religioso ele é o único que existe. Em sociedades que são, o Estado já é laico, né? O casamento civil é aquele que garante os direitos civis dos cônjuges, mas existe também o casamento religioso. Agora, há comunidades já em que o casamento religioso cai em completo desuso, né? Há sociedades assim que vivem em processo de distanciamento em relação à religião, e o casamento religioso cai em completo desuso. Ali, e olha que nós estamos falando de um texto de 1862, hein? No século XIX, Kardec já observava isso, já percebia isso. Bom? E aí, no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec continua dizendo assim: mas, na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral. A lei do amor. Então, para além daquilo que regulamenta a união de personagens sociais, a lei civil, existe uma lei que a antecede, que a precede, e que é a razão desse casal estar se unindo, que é a lei do amor. Notem bem. É porque eles se amam, né? E o amor surge, quando o amor surge, é um imã. Não. A lei do amor, quem for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, tem um texto de Lázaro, chamado Lei do Amor, Lei de Amor. Lá vai explicando que o amor, ele é uma construção. Ele é um aprimoramento evolutivo. Ele é a quintessência, ele é
a sublimação dos sentimentos. Então, aquele sentimento de bem-querer, de simpatia, né, o gostar de, né, gostar de estar com alguém, é já em si o amor? Não. Ele é um fundamento, ele é a base para o amor. Mas o amor vai ser construído. E, às vezes, vão ser necessárias sucessivas uniões conjugais do fulano e da cicrana para que esse amor se consolide, para que ele exista de fato. Uma existência só, uma experiência, aliás, uma existência inteira não, né? Que ninguém é casado com ninguém uma vida inteira. Mas uma experiência matrimonial só não será suficiente para que esse amor se construa. Entendeu? A lei de amor determina isso. Que dois espíritos vão ter que conviver muito, durante muito tempo, para que o amor brote, para que o amor surja. Pois bem, quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da mútua, perdão, pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Por que que a união do par, por que que a união do casal não pode ser meramente sexual? Não pode ser meramente por atração física? Porque a união do par pressupõe o surgimento dos filhos, o aparecimento de filhos. E o ambiente onde crianças, onde bebês e crianças vão se desenvolver, precisa necessariamente ser um ambiente afetivo, afetuoso. Então, gente, a experiência da maternidade é uma extensão da experiência conjugal, ou pelo menos deveria ser. A experiência da paternidade é uma extensão, um desdobramento da experiência conjugal, ou pelo menos deveria ser. É o que os espíritos estão... Aliás, é o que Kardec está dizendo ali, olha. O amor que um cônjuge devota ao outro, o amor que um cônjuge troca, permuta com o outro, é o amor que vai ser transmitido para os filhos, que vai se expandir, chegando até o coração dos filhos. E a gente mencionou deveria ser, pelo menos deveria ser, porque a gente sabe que muitas vezes, com muita frequência, aliás, esse casal não permanece junto, ou às vezes permanece juntos, mas sem se amarem. Isso quer dizer que a afetividade em torno dos filhos vai ser uma afetividade adoecida, uma afetividade fragilizada. Né? Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? Nas condições ordinárias, no casamento comum, nos casamentos que estão por aí, a lei de amor tem sido considerada? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. Século XIX, hein? 1862, quando esse livro é publicado, quando esse texto de Kardec é publicado. Século XIX, Kardec já percebia, né, a deteriorização da instituição do casamento no ambiente, principalmente no ambiente ocidental. Né? Sábado agora, né? Tarde da noite, era umas 10h30, uns 10h40 da noite, assim, eu já estava indo dormir, tocou a porta aí, era meu amigo Arthur Valadares. Ele ficou sabendo que eu estava meio doentinho, e veio aqui, foi fazer palestra, acho que aqui em Uberaba, numa cidade
aqui perto também, veio fazer uma visita, né? A Arthurzinho entrou, a gente sentou ali, foi bater papo. E aí a gente estava conversando sobre esses episódios, né? Ele está seguindo, ele acompanha o Mildinho, né? Bem assíduo, acompanhando o Mildinho, ele está seguindo essa série sobre o divórcio. E a gente conversou muito sobre isso, e ele me passou uma estatística, né? Um dado que me assustou. Eu não tinha tido ainda curiosidade de procurar saber. Ele estava me contando que já chegou nos 50% o número de divórcios. 50% dos casamentos acabam já se consolidou o divórcio, já terminaram em divórcio, né, no Brasil desse ano. Quer dizer, é um dado alarmante, né? 50% dos casamentos estão acabando em divórcio. Para a organização familiar, isso é uma ruína, é um desastre. E não se educa criança sem base familiar. Não. A família deixa de existir? Não. A parte que fica a cabo da educação dos filhos, né, a parte que se separa, mas fica com a educação dos filhos, vai tentar fazer o melhor possível. Mas é fazer um improviso, né? É um improviso. A educação dos filhos em lar cujo casal se divorciou é um grande improviso afetivo. Uma das partes vai ter que se desdobrar em duas, né? Por mais que o pai, quase sempre o pai, né, que se afasta do lar, esteja também presente, né, se mostre responsável, não é a mesma coisa. Não é. Para a criança, não é a mesma coisa. Né? Eu me lembro quando meus pais se separaram, eu tinha 25 anos, pensa. Já fazia palestra, já viajava o país fazendo palestra. Ou seja, estava muito bem resolvido, né? Tinha minha independência financeira, já dava aula e tal. Mas quando os meus pais se separaram, eu sofri, gente. Eu sofri. Eu senti o divórcio. Senti mesmo, sabe? Fiquei malzão, né? E eu me lembro que teve uma ocasião em que eu cheguei a procurar meu pai. Falei, pai, não tem jeito. Olha, um marmanjo, 25 anos, já economicamente emancipado. Mas eu procurei meu pai. Falei, pai, não tem possibilidade. Porque aquilo estava me fazendo sofrer. E eu me lembro que na época, eu conversando com a minha irmã, né? Que também estava sofrendo, já casada, com filho. Eu me lembro que a gente conversando, eu pensei, falei com ela, falei, olha, se a gente adulto está sofrendo, imagina uma criancinha. Imagina uma criancinha de 6, 7 anos, a idade do Francisco, do meu filho. É uma experiência que precisa ser adiada ao máximo pelo casal, porque ela é muito dolorosa para os filhos. Muito dolorosa. Tá bom? E aí, então, a gente chega no item 3, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, ainda texto de Kardec, autoria dele, em que ele vai dizer assim: nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraíam, que ela faz se contraiam, podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio se pronunciado como fórmula banal o juramento feito ao pé do altar. O juramento feito ao pé do altar, né? Sendo católico ou não, se tornou senso comum, né? Então, aquele juramento, né? Como é que é? Eu não casei na igreja católica, então não vou me lembrar, mas o pessoal que puder, na saúde e na doença, né? Na pobreza e na riqueza, até que a morte os separe, né? Então, é na facilidade, é na dificuldade, é no momento difícil, é no momento prazeroso, até que o desencarne de uma das partes encerre o vínculo. Né?
não encerra o vínculo afetivo, mas encerra ali o vínculo matrimonial. Ali encerrou. E aí o que Kardec está observando é que essa fórmula do crescimento em comunhão, essa fórmula que garante o aperfeiçoamento, o apuro da relação afetiva de um casal, ela se tornou banal, ela foi banalizada, ela caiu, né? As pessoas repetem isso automaticamente e depois esquecem. Tipo o juramento, né, de formatura, né, que você faz uma série de... Você faz um juramento lá no dia de formar, depois quando vai para a lida profissional, muita coisa ali se perde, né? Casamento é a mesma coisa. Então, a gente precisa, na relação conjugal, diariamente, estar rememorando esses votos. Na saúde, na doença, né? Olha só, eu tô numa crise aguda de hérnia de disco, né? Sofrendo aí com a coluna. E nessa semana, né, que eu tava sentindo mais dor que o normal, a Juju também teve uma infecção urinária. E aí, de madrugada, ficou muito engraçado, porque nenhum dos dois conseguia dormir. Ela não conseguia dormir por causa da infecção, e eu não conseguia dormir por causa da dor. Então, eu ficava me remexendo na cama, virando para lá, para cá, tentando achar posição, e ela também se mexendo para lá e para cá. Eu me lembro que nessa madrugada, em que ela estava passando mal, eu também, eu pensei, vou comentar isso lá no próximo estudo miudinho, né? Um casal, quando ele divide a mesma cama, ele está dividindo também as mesmas dores, né? Porque eu meio que atrapalhava a Juju a dormir e ela me atrapalhava a dormir. Se foi para o mesmo leito, né? Inclusive essa cama aqui que eu tô, né? Aliás, agora que eu tô pensando, né? Até que foi providencial eu estar fazendo esse miudinho deitado nessa cama, né? Miudinho sobre divórcio, sobre casamento, numa cama de casal, né? O pessoal de casa tá conhecendo a cama de casal da Juju e da Luísa, né? Então, nessa cama aqui onde eu estou, nesse colchãozinho aqui, a gente passou uma madrugada difícil, os dois. Porque quando você deita numa cama dessa, você divide a cama, o colchão, divide também as dores. As noites mal dormidas, né? E isso é casamento. Casamento também é noite mal dormida, é noite em que você passa com dor, passa com sofrimento. E é também um ambiente onde eu e ela, a gente já se trocou carícias, onde a gente tem uma vida íntima, de muito prazer, de muita alegria. Então, olha só, é ambiente de dor, é o local de dor, de teste, é também um local de alegria, de carinho, de prazer. Isso é o casamento. O casamento, ele tem essas duas faces, né? Quando você não percebe mais isso, quando isso cai na banalidade, quando você não se importa mais se aquele que está do seu lado está sentindo dor para dormir, ali então, o fundamento do afeto faltou. É a casa sem alicerce, né? E encerramos hoje, gente, com Kardec dizendo, quando Deus disse, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável, né? A lei mutável dos homens. Certinho, gente? Bom, então hoje foi um estudo sobre a lei do divórcio, né? A evolução da lei do divórcio, como ela se posiciona perante a lei divina, que é a lei dos corações, que é a lei do amor. E na semana que vem a gente prossegue aí, então, com o versículo 8 e o feedback que Jesus vai dar para esses fariseus, como Jesus vai responder esse questionamento deles. Tá certo? Grande abraço para todo mundo e até a semana que vem, se Deus quiser, miudinho sentado.